Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia! Bem-vindos a mais um Bom Dia com Propósito, fechando a semana com chave de ouro, falando de um assunto importantíssimo, questão de vida, questão de crescimento, de evolução, de sucesso, de prosperidade. É necessário nós aprendermos sobre isso, que é amar o próximo, servir, ser generoso, acolher, ter empatia. Tudo isso nós falamos essa semana. E tá tudo salvo aqui no canal, né? Se você é novo por aqui, eu quero dizer pra você que nós estamos sempre aqui de segunda a sexta, 6h da manhã, trazendo palavras de sabedoria, de vida, compartilhando conhecimento aí com você e conectando você com Deus, é claro. Esse é o propósito principal deste devocional. Eu quero convidar você nessa manhã. Nós falamos de um assunto muito importante e que tá aí bem claro, bem exposto na palavra aí na Bíblia, no manual de vida. E você vai ler junto comigo. Primeiramente, nós vamos abrir em Lucas capítulo 3, Evangelho de Lucas. Depois de Mateus, vem Marcos e vem Lucas. Você abre em Lucas capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 10, falando sobre a verdadeira religião. Qual é essa? É isso que nós vamos descobrir agora. Lucas 3, versículo 10, que diz: o que devemos fazer então? É uma pergunta. Perguntavam as multidões. Estavam perguntando aqui a João Batista. Aqui era um momento histórico que João Batista estava pregando palavras duras de repreensão para que aquele povo viesse se arrepender. E ele falava palavras como raça de víbora, vocês perversos, vocês que buscam só seus próprios interesses. E ele dizia: deem frutos, produzir frutos dignos de arrependimento. E vinham falando palavras nesse sentido. E eles vinham questionando a João: João, o que a gente deve fazer? Como que a gente deve o que a gente deve fazer para agradar a Deus? O que devemos fazer então? Perguntaram as multidões. João responde, versículo 11: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Versículo 12: alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Aqui João Batista também era chamado de mestre, ele é um que ensinava, então era tido como mestre. O que devemos fazer? Perguntaram a ele. E João Batista responde: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Alguns soldados perguntaram a João. E ele responde: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Olha, preste atenção que nesse texto, João fala sobre várias coisas, mas trazendo sempre o mesmo sentido. Ele falou sobre a generosidade. Se tu tem 2 túnicas, vai dar uma para quem não tem nenhuma. Dá, fica só com uma. Se tu tem comida suficiente para tua família e sobra, então daí um pouco para quem não tem. Ou seja, esse compartilhar, esse partir, que no livro de Atos também tem alguns outros textos que vai chamar de partir o pão, né? Chamar o irmão para comer na minha casa, vamos comer na casa do outro, cada um compartilha na refeição. Às vezes tem outros que estão desempregados, outros que estão, as viúvas, né? Nesse tempo tinha muito essa questão da viúva, do órfão, que eram necessitados, e que não tinha aposentadoria, né, gente? Isso é coisa da atualidade. Mas, enfim, essas pessoas mereciam uma atenção especial. E aqui João está falando sobre isso, sobre essa generosidade, se importar com o mais necessitado. E em seguida ele vem respondendo questionamentos do próprio povo. Observa. Quando os publicanos, cobradores de impostos, vêm e perguntam para ele: e a gente, faz o quê, ô João? E ele diz: vocês só cobrem o que for estipulado, o que for necessário. Vocês não pratiquem aí corrupção, não sejam corruptos, não fiquem explorando o próprio povo de vocês. Vocês cobrem o necessário e pronto, façam o trabalho de vocês. É basicamente isso. E em seguida vem também os soldados perguntando: e nós, devemos fazer o quê? Eles dizem: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Perceba que ele falou de generosidade no início do diálogo, falou depois sobre corrupção, falou também depois sobre os excessos, né? Ou seja, servir o nosso próximo vai muito mais além do que eu oferecer dinheiro, vai muito mais do que eu oferecer uma cesta básica, vai muito mais além, engloba muito mais coisas, percebe? Quando eu deixo, né, quando eu não exploro, quando eu não pratico extorsão, quando eu não negocio a minha moral, a ética, os bons costumes, os meus princípios, eu também estou, de uma certa forma, contribuindo, estou, de uma certa forma, servindo, sendo útil, tanto para a sociedade quanto para o meu próximo, é claro. Mas não é só esse texto que nós vamos ler, é claro, nós entendemos sobre essa verdadeira religião, mas você já pode ver que João fez aí essa explicação toda falando sobre generosidade, corrupção, muito cuidado com isso, excessos, extorsão. E agora nós vamos ler onde vai falar claramente sobre a verdadeira religião, que está em Tiago 1:27.
Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Tiago fica depois do livro de Hebreus, já perto de Apocalipse. Se você tiver com a sua Bíblia aí, no aplicativo é mais fácil de encontrar, né? Mas a Bíblia física, Tiago 1, 27, fica lá no final da Bíblia, tá? Perto de Apocalipse, que vai dizer... Eu vou ler o 26, que vai contextualizar melhor. E depois o 27. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Já é um despertamento para ele, né? Ou já é um despertamento dele para nós. Perdão. Sua religião não tem valor algum. Ou seja, a pessoa se considera religiosa, mas não controla a língua. É um despertar. Mas no 17 ele vem dizer: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ou seja, se você for anotar aí, Tiago 1,27, tá? Vai falar sobre a verdadeira religião. Está falando sobre isso, ou seja, a verdadeira religião pura, imaculada, é esta, que é qual, Ellen? Cuidar dos órfãos e da viúva. E por que enfatizou tanto os órfãos e a viúva? E hoje nós temos outros grupos sociais que não, aquém, aliás, do grupo órfãos e viúvas. Nós temos aí as pessoas dependentes químicos, nós temos aí as pessoas moradores de ruas, que a gente chama, né, também. E tem outros grupos que eu poderia citar aqui para você. Mas a verdadeira religião é cuidar, dar atenção para esse povo. E dar atenção para esse povo com o quê? Com os meus recursos, com aquilo que eu posso, dentro das minhas condições e dentro daquilo que eu sinto no meu coração. Porque muitas vezes nós vivemos, eu estou sempre falando isso, mas não me canso de dizer, vivendo no piloto automático, buscando nossos próprios interesses, nossa rotina, trabalho, casa, filho, estudos e tantas outras coisas, que a gente passa por essas pessoas e é como se elas fossem invisíveis. E esse sentimento de invisibilidade nelas dói muito mais, às vezes, muito mais do que a fome. Então, às vezes, eu tô saindo do supermercado, a pessoa tá me pedindo uma ajuda, uma contribuição, e eu tô, às vezes, buscando só meus próprios interesses, tô ali no piloto automático, não tô com pressa, já tô saindo, já tô... Então, é nesse momento que recai também aquilo que nós já falamos essa semana sobre Deus testa o nosso coração, Deus prova o nosso coração. Então, é nesse momento que nós devemos dar a devida atenção. Nós devemos praticar a verdadeira religião, que é amar esse povo, acolhê-los, servi-los com o melhor que nós temos, ser hospitaleiros, foi o que nós aprendemos essa semana. A hospitalidade, não só a pessoa dentro da minha casa, a pessoa no meu veículo, mas a pessoa aonde eu tiver a oportunidade de hospedar essa pessoa, de uma certa forma acolhê-la, oferecendo que seja um espaço no meu guarda-chuva, mas eu estou dando o meu melhor, e Deus é que vai saber se eu estou dando o meu melhor, porque Ele que sonda os corações, certo? Vamos ler mais uma palavra ainda que vai complementar isso aqui, que vai ajudar a gente nesse contexto aqui sobre a verdadeira religião. Eu quero, Ellen, praticar isso, eu creio nisso, eu recebo essa palavra. Então comenta aqui embaixo que eu quero saber se Deus está falando com você, se está fazendo sentido para você, tá bom? Nós vamos ler, está em 1 João, é uma epístola muito pequenininha, é uma folhinha só, já pertinho de Apocalipse, 1 João 3,17. Vamos ver o que João disse para nós. João aqui, o escritor do Apocalipse também, tá, gente? Escritor do Evangelho de João, um amiguíssimo de Jesus. Nos deixou escrito aqui no capítulo 3, versículo 17, que vai dizer: se alguém tiver recursos materiais, preste atenção, se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão com necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer no amor de Deus? É uma pergunta. Eu tenho condição econômica, eu tenho tanto que sobra, né? Não tenho só para mim, mas nós aprendemos também essa semana, falando lá sobre a igreja da Macedônia, os irmãos que eram paupérrimos, passando praticamente necessidade, e ainda assim semearam, né? Investiram, compartilharam o que tinham com Paulo, na vida de Paulo e outros apóstolos. Mas voltando aqui, se alguém tem recursos materiais, vê o seu irmão passando necessidade, vê o seu irmão passando dificuldade, não se compadece dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Esse irmão passando necessidade, gente, a gente não pode ter a mente fechada, vou falar assim, ser religioso mesmo, e pensar que esse irmão aqui é só irmão na fé. É só se for da minha comunidade religiosa. É só se for, sei lá, se eu sou evangélico, sou católico. Tem gente que gosta muito de defender isso. Eu costumo dizer que sou cristão, sou de Cristo, sou discípulo. Eu gosto mais dessa nomenclatura, desse título. Mas é só esse público que eu tenho que ajudar, que está passando necessidade, eu tenho condição, eu tenho que ajudar ele? Não, irmãos, não. É aquela pessoa que cruzou o meu caminho, que independente da fé que ela professa, eu preciso ser luz na vida dessa pessoa. Preciso mostrar Cristo com as minhas ações, mostrar que Cristo vive em mim, me comportar como discípulo de Cristo, como disse Pedro na porta do templo chamada Formosa, em Atos, no livro de Atos, quando um mendigo foi e pediu para ele uma esmola. Ele passou e pediu uma esmola. Pedro estava junto de outro apóstolo, e quando ele respondeu para aquele mendigo: olha,
eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Aquele homem não era só mendigo, mas paralítico. E Pedro diz, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ou seja, não tenho como matar a sua fome, mas eu tenho como aliviar a sua dor. Eu tenho como te ofertar aquilo que eu tenho, que é cura. Então eu te apresento Cristo e te digo, levanta e anda. Ou seja, deu tudo que tinha e além, deu Cristo para a vida daquele homem. E aquele homem levanta e sai andando na porta do templo. Então fica aqui essa reflexão, voltando para cá. Citei Pedro, agora volto aqui para o que João está dizendo. Versículo 18, filhinhos. Eu acho tão linda essa doçura de João. Se você for ler o Evangelho de João, e aqui mesmo as epístolas são três mini cartas, curtíssimas. Ele tem sempre essa pegada assim de falar com uma doçura, João. E ele diz, filhinhos, não amemos de palavra, ou seja, não é só com a língua não, nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Ou seja, não sejam hipócritas. Eu acho tão bonito o jeito dele falar, porque ele não veio com a exortação tapa na nossa cara, assim como alguns textos de Paulo, por exemplo, que fala assim tão friamente, às vezes estão exortando com tanto rigor. E João vem, não chamando nós de hipócritas, mas ele vem e diz, filhinhos, queridos, amados, meu povo de Deus. Ele vem com essa doçura dizendo, não amemos só de palavras, não tem um discurso bonito, mas e as suas ações sejam contrárias àquilo que você prega, àquilo que você fala, e ao Deus que você serve. Ai, Deus é tão bom, ai, o amor de Deus, ai, Jesus me ama, ai, as portas se abriram, ai, as bênçãos chegaram, e vai contando todas as coisas de Deus, mas nas suas ações, na hora de matar a fome do faminto, na hora de agasalhar aquele que está com frio, na hora de ofertar na vida de alguém, na hora de semear na igreja também. Eu preciso encerrar essa semana também tocando nesse ponto. Às vezes você tem algum tipo de questionamento quanto a dízimo, quanto a oferta. Eu não vou entrar nesse ponto com você, nessa discussão, mas eu quero dizer para você que a igreja é a maior instituição social que faz obras sociais no mundo. E aí eu incluo igreja, tanto faz a discussão teológica, seja protestante ou não protestante, mas a igreja faz uma obra social linda, riquíssima. Tem pessoas mal intencionadas? Tem, e terá em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer instituição. Tem pessoas mal intencionadas no governo, tem pessoas mal intencionadas nos ministérios do governo, tem pessoas mal intencionadas em qualquer grupo social que nós tivermos, e com a igreja não será diferente. Jesus disse, eu não vim para os sãos não preciso de médico, eu vim para os doentes, eu vim para os fracos, eu vim para aqueles que reconhecem que precisam da minha ajuda. Então assim, independente das falhas, das fragilidades da igreja, a igreja é uma instituição, uma obra social, a igreja soma tanto na nossa vida, e quando eu falo igreja, estou falando aqui de templo feito por mãos humanas, tá? Mas a igreja bíblica mesmo, a igreja é eu e você, tá? Nós somos a igreja. Mas a comunidade, né, que eu respeito cada uma em sua individualidade, sua questão teológica, sua divergência teológica, mas eu acho que o respeito deve prevalecer. E fica aqui o meu sincero apoio para você semear, procurar uma igreja para você semear, uma igreja séria, uma igreja que você conhece ali o trabalho que é feito. Por quê? Porque você está semeando para que a igreja, templo, permaneça de portas abertas, mais pessoas poderão ser alcançadas, mais pessoas poderão ouvir a palavra. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É assim que as pessoas começam a ter fé, porque elas ouvem, e aí elas começam a praticar, e elas começam a viver, e elas começam a ser alimentadas. Então, entende que tem um custo. Então, assim, fica aqui a minha dica para você, o servir, o ser generoso, o semear, não só na vida de uma pessoa física específica, mas na vida de um corpo como um todo. Por quê? Porque é assim, por exemplo, que nós lemos essa semana sobre a igreja na Macedônia, que semeava no ministério de Paulo. Se isso não tivesse acontecido, se esse povo, esse grupo de pessoas não tivesse semeado no ministério de Paulo, quem sabe Paulo não teria conseguido ir tão longe, não teria conseguido levar esse ministério por 30 anos. O ministério de Paulo durou 30 anos. Então, assim, porque tiveram várias pessoas que semearam em algum momento no ministério dele, que foram lá, ofertaram mesmo nos seus poucos recursos, mesmo sendo pobres, as pessoas ofertavam, ajudavam, colaboravam não só com a manutenção física dele, sustento com o alimento, né, mas outras despesas que eles tinham com as suas viagens. Então, assim, semeie. Ali a igreja A, igreja X, igreja Y, igreja Z, está de portas abertas, está recebendo pessoas, as pessoas estão indo lá ouvindo a palavra. A igreja tem um custo, tem um custo com prédio, tem um custo de uma forma geral. E às vezes, por exemplo, eu tenho 3 filhos, né? Vou citar o meu exemplo. Eu vou para
para a comunidade que eu faço parte, eu levo os meus filhos. Eles têm ali todo um aparato para recebê-los, uma sala especial, tem onde as crianças ouvem a palavra que você está ouvindo aqui, mas elas ouvem numa linguagem ideal, apropriada para crianças, enfim. Então, assim, são N benefícios que eu poderia citar. Muitas igrejas têm obras sociais, os presídios, muitas igrejas têm obras sociais de alimentação para os moradores de rua. Então, assim, escolha uma comunidade para você semear. Com certeza você vai ser abençoada. Eu tenho que semear quanto? Tenho que semear como? Aí é um assunto para outro vídeo, mas aí você vai sentindo no seu coração. Se você dá com alegria, se você faz de todo o seu coração, não faz para que os outros vejam, para ser aplaudido, ou para sair postando por aí, eu fiz isso. Enfim, se você faz de todo o seu coração, Deus que está no céu, Ele vê. E se você semeou, com certeza, os frutos virão para a sua vida, para a sua família. Então essa era a palavra de hoje, a verdadeira religião. E acabei falando sobre essa questão de escolher um local, né, uma comunidade para você ofertar, porque de uma certa forma, às vezes você não sabe, por si só, destinar esse recurso. E a comunidade que você escolher, que você conhece, que você já participou, que você já acompanha o trabalho voluntário deles, ali, o trabalho social, você sabe que ali vai ser bem destinado. Vai ser destinado para um evangelismo no presídio, para um evangelismo nos hospitais, né? Para a alimentação de pessoas necessitadas, para o acolhimento de pessoas dependentes químicos, enfim. Fica aí essa mensagem para você nessa manhã, encerrando a semana com chave de ouro, falando você sobre a verdadeira religião. De nada adianta eu estar lá só querendo sugar, só receber, só fazendo parte de uma comunidade religiosa, só querendo a bênção para mim, que às vezes eu já ouvi muito, né? Não sei você, mas já ouvi a expressão, por exemplo, eu vou tal dia à igreja porque eu vou buscar uma bênção, eu vou porque eu tô precisando disso, eu vou porque eu preciso receber uma oração, para isso. Enfim, vai buscar algo, vai sempre em busca de algo, né? Vai até a Deus, que eu posso ir até a Deus no meu quarto também, né? Não anulando isso, mas vai ali participar de uma reunião de oração, de louvor, e vai buscar algo. Mas e por que, ao invés de só buscar, eu também não vou entregar, também não vou ofertar, e também não vou contribuir para esse crescimento que me trará retorno, que eu estou semeando? Entende? Espero que tenha sido o mais claro possível, espero que não haja aí nenhuma distorção daquilo que eu falei, espero que tenha sido claro para você. E se você tem alguma divergência, alguma opinião diferente, Ellen, eu já faço, mas eu faço assim, XYZ, eu faço dessa maneira. Então comenta aqui embaixo que eu quero também conhecer você, conhecer sua história e saber que você também é um semeador, você semeia na vida do órfão, da viúva, do necessitado, do dependente químico, enfim, de quem precisa. É isso que Deus quer ver de você, ação, atitude, empatia. Vamos orar? Coloca aqui no chat e nos comentários seu pedido de oração. Se não curtiu o vídeo, aperta o dedinho aqui, curte, que é para o YouTube entender que é de qualidade, é um conteúdo que vale a pena ser compartilhado, vale a pena ele mostrar, oferecer para outras pessoas virem assistir também e serem edificadas. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso que está no céu, Deus maravilhoso, bendito, exaltado seja o teu nome, por estar encerrando mais uma semana com chave de ouro, de vitória, de bênção, de alegria, de saber que o Senhor falou, de saber que nós recebemos, de saber que nós fomos edificados, fomos ministrados. Se havia, Senhor, alguma barreira, algum bloqueio na nossa mente ou no nosso coração para nós não recebermos a palavra, foi destruído. Eu sei que o Senhor falou e eu peço que nesse momento essa palavra fique enraizada em nossos corações. Meu Deus, que nós possamos viver, que nós possamos colocá-la em prática, que nós possamos viver a verdadeira religião como João nos instruiu, cuidar dos pobres, dos necessitados, das viúvas, frear a nossa língua, que de nada adianta dizermos que somos religiosos, mas se não freamos a língua, como disse o João. Nos ajuda, Pai, a vigiar, a andar na sua vereda direita, no teu caminho reto. Nós sabemos que às vezes nós vamos falhar, às vezes nós vamos enfraquecer, às vezes nós vamos deslizar. Mas eu peço ao Senhor, segura na nossa mão. Todos quantos estão me assistindo, seja em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, qualquer horário que essa pessoa esteja me assistindo, que ela seja visitada pelo Senhor. A sua casa seja visitada, a sua família seja visitada. Eles sejam guardados, livrados pelo Pai Eterno, supre as suas necessidades. Meu Deus, o Senhor que sonda cada coração, sabe que essa pessoa tem pedido no seu particular para Ti. Aquilo que essa pessoa tem colocado aqui no pedido de oração, a sua necessidade particular, individual, responde, Senhor, que essa pessoa volte para testemunhar das grandes coisas que o Senhor fez. Bendito seja o teu nome, Pai, por nos guardar durante toda essa semana, por nos permitir estar aqui diariamente. Em nome de Jesus, abençoa o nosso dia, abençoa o nosso final de semana, que seja recheado de boas notícias, de bênçãos, de alegria. Essa pessoa que
sente tristeza quando chega o final de semana, se sente só, essa pessoa que não tem uma família saudável emocionalmente para compartilhar momentos de festa, de alegria, e tem algum tipo de ferida emocional, que essa pessoa seja curada, seja liberta, que essa pessoa encontre a paz que excede todo o entendimento, que o Espírito Santo visite o seu coração e alegre, meu Deus, o seu coração. Em nome de Jesus, eu peço nesse momento, ó Pai, que tudo aquilo que nós aprendemos essa semana fique guardado no nosso coração. E como disse Davi, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nos ajuda a viver, a aplicar, a colocar em prática. E abençoa para nós estarmos aqui reunidos novamente na próxima semana, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos nessa manhã, te damos graça. Amém. Você que orou comigo com fé, seja visitado pelo Senhor. Se você que orou com pouca fé, seja visitado também pelo Senhor através da minha fé. Deus abençoe seu final de semana, te dê aí um final de semana abençoado, iluminado, cheio de livramentos, de bênçãos, de boa notícia, de cura espiritual, de cura emocional e de cura física. Seja guardado pelo Senhor e viva tudo aquilo que você aprendeu conosco aqui essa semana. Em nome de Jesus, espero você na próxima semana, às 6h01 da manhã.